Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para as orientações em relação à nossa atividade prática avaliativa. Bom, como vocês podem ver aqui no Moodle, ele está disponível para vocês a questão dessa atividade, ok? O doc dela, que é esse conteúdo no qual a gente tem as atividades, ok? Tem aqui também o vídeo de orientação, o qual possibilita de vocês assistirem esse vídeo, no qual vem as informações necessárias para a realização dessa atividade prática. E abaixo tem o nosso post aqui da atividade, né, um arquivo no qual a gente deve subir, né, até no domingo, dia 29, às 23 horas e 59 minutos. Bom, vamos lá. As regras básicas dessa atividade prática avaliativa. Primeiro, atividade prática avaliativa ela é individual, ok? Está liberado aí o uso de qualquer material didático, exceto o conhecimento do colega. As atividades resolvidas, vocês deverão, né, salvá-las, né, em uma pasta única, devendo essa ser compactada e postada no Moodle, igual vocês fizeram nos exercícios anteriores. O Moodle ele estará disponível para postagem dos arquivos até o dia 29 do 11 agora, até as 23 horas e 59 minutos. Após a postagem, pessoal, certifiquem de certa forma que o arquivo que postou tudo certinho, bonitinho, ok? Vê lá certinho, bonitinho se está aparecendo como postado com sucesso. Bom, arquivos não constantes no Moodle ou corrompidos, né, não tem como avaliar. E essa atividade tem peso 3. Bom, uma coisa eu sempre peço e oriento aos alunos, que quando vocês forem fazer o post no Moodle, né, você vai zipar o seu arquivo, pegou, zipou o seu arquivo, coloca no Moodle tudo certinho, bonitinho, e guardem uma cópia desse zip, ok? Guarda uma cópia desse arquivo zip, ok? Por quê? Pelo seguinte, caso corrompa, né, o arquivo que você colocou veio corrompido, alguma situação desse sentido, eu vou pedir para você postar novamente o arquivo, ok? Só que ao você postar novamente, né, se você criar um novo zip ou se você abrir os exercícios que você fez no C Sharp, ele vai alterar os conteúdos dos arquivos, principalmente em relação à data e hora. E aí se torna impossível aceitar um arquivo de vocês que foi acertado ou manipulado depois do dia 29 do 11 às 23 horas e 59 minutos. Então, se você guardou os seus arquivos, guarde, deixa lá uma cópia, tudo certinho, bonitinho. Ah, professor, mas eu gostaria de olhar novamente os meus... Não, faça uma cópia e mexe nessa cópia. Mas não mexe nisso daí que vocês vão fazer um backup, não, porque se der algum problema eu vou pedir novamente para vocês. E se tiver após mexido, né, ou alterado após 29 do 11, né, às 23 horas e 59 minutos, daí não tem como aceitar, ok? Bom, vamos lá então. Quais são os exercícios? Bem tranquilo, quais são essas nossas atividades, né? Utilizando os conceitos aprendidos em sala de aula, até agora a gente viu forms e componentes e algumas coisas a mais que muitas vezes vocês foram buscar, desenvolvam em C Sharp os seguintes problemas. Vamos lá. Desenvolva uma aplicação que receba a data de nascimento, né, informada pelo usuário, né, e retorne a mesma quantidade de dias, horas. Considere 24 horas para um dia e minutos, né, vividos. Então, pessoal, uma atividade bem simples. Eu vou informar a minha data de nascimento e aí vocês vão buscar e entender como que ele vai fazer o cálculo. Ele vai me dizer quantos dias eu vivi. E dentro dessas questões de dias vividos, eu quero saber, né, quantos dias, quantas horas e quantos minutos. Então, se ele deu para mim o exemplo 10 dias de vida que eu tenho, então eu vou pegar os 10 dias que ele deu, vou multiplicar por 24 horas, estou considerando um dia 24 horas, ok? Então ele vai falar que eu vivi 240 horas, e aí os minutos vividos é com base nas 240 horas que eu vivi multiplicado por 60, né, minutos. Ok? Bem simples, bem tranquilo. Bom, calcule o peso ideal, exercício número 2. De uma pessoa tendo como base, vamos lá, sua altura e seu sexo. E aí a gente vai utilizar as seguintes fórmulas, né?
Para homens, a gente vai pegar 72,7 multiplicado pela altura menos 58. Para mulheres, 61,1 vezes a altura menos 44,7. Ok? Essas são as duas questões classificadas como fáceis. Vamos lá, vamos para a média, né? Faça um programa que possibilite fazer a comparação de preço de um determinado produto em 3 supermercados. Como resultado, o sistema deve indicar em qual seu supermercado deve comprar, sabendo que a decisão é sempre pelo produto mais barato. Por exemplo, né, o produto X a ser comprado encontra-se no supermercado Y no valor de 1. Essa saída que eu quero. Ok? Então, exercício bem tranquilo, né? Com umas respostas bem completinhas, bem de boa mesmo. Bom, exercício número 4 também, aquele mais um médio, né? Uma empresa quer verificar se o empregado está qualificado para aposentadoria ou não. Para estar em condições, né? Em condições do quê? De aposentadoria, um dos seguintes requisitos deve ser satisfeito. Vamos enxergar. Ele tem que ter, no mínimo, 65 anos de idade. Ter trabalhado no mínimo 30 anos. Ter no mínimo 60 anos e ter trabalhado no mínimo 25 anos. Um desses três requisitos é possível o cara ter aposentadoria. Ok? Um desses três, né? Ele tem que ser maior de 65, ou ter trabalhado mais de 30 anos, ou ter mais de 60 anos e ter trabalhado no mínimo 25 anos. Ok? Bom, com base nessas informações acima, faça uma aplicação que leia o número do empregado, o seu código, o ano do seu nascimento, apenas o ano do seu nascimento e o ano do seu ingresso na empresa. O programa deverá inscrever a idade e o tempo de trabalho do empregado e a mensagem: requerer aposentadoria ou não requerer aposentadoria, faltam tanto tempo, né? Esse tempo em meses, né? Que nem o exemplo, faltam 2 anos. 2 anos vezes 12, daí eu vou apresentar em meses. Falta então 24 meses. Ok? Bom, pessoal, boa atividade para vocês, né? Façam com calma, vocês têm aí praticamente a semana inteira para vocês fazerem, ok? Vejam, estudem, coloquem para funcionar, ok? Abraços, boas atividades!